Bem, gente, então hoje no Cefam a gente vai tentar falar de 4 temas. Se der tempo, deu. Se não der, você já sabe. O primeiro a gente vai falar um pouquinho de educação médica, o segundo sobre metafísica da medicina, o terceiro sobre o problema da ausência de formação política entre os médicos e o quarto sobre o ensino de virtudes na medicina. Vamos ver se vai dar tempo. Sobre educação médica, vocês já ouviram falar no nome Abraham Flexner? O método flexneriano, o modelo biomédico flexneriano de ensino. Ah, você ouviu. O que você ouviu falar dele? Modelo biomédico. O que você escuta falar desse modelo biomédico que é acreditado a Abraham Flexner? Eu me lembro que eu li o modelo biomédico e dividiu os órgãos em separados, né? Sem olhar o sistema todo. Cada pedaço é um problema individual, né? Como se o ser humano fosse a máquina e cada departamento cuida de um pedacinho da máquina. Então tá certo. Na verdade, na educação médica, a plenos pulmões, o educador Abraham Flexner ele é acusado de conteudismo pedagógico, biologismo anti-humanista, tecnologização da prática, medicina curativa individualista e de ser submisso às corporações médicas. Esse Abraham Flexner foi uma das pessoas, foi o principal responsável pela reforma na educação médica norte-americana. Você tinha, no século passado, lá suas mais de 340 escolas médicas, cada uma fazendo de um jeito. Ele veio, lançou uma proposta de educação médica, e eu sei que depois que começaram a aplicar os critérios dele, o número de escolas médicas dos Estados Unidos na época baixou para 31. Baixou um pouquinho, 340 para 31 escolas. Mas ele colocou alguns critérios e ele é acusado, no discurso ideológico da academia brasileira, principalmente da Academia de Educação Médica Brasileira, ele é tido como uma pessoa que trabalhava muito conteúdo pedagógico. Vocês têm o objetivo de aprender conteúdos, não de aprender a aprender, que é aquela coisa tão repetida hoje em dia. Acusavam ele de ser de biologismo anti-humanista, de se preocupar só com a questão biológica científica e não se preocupar com a questão humanística do paciente. Tecnologização da prática, daquele médico dependente de aparelhos. Medicina curativa individualista, de não se preocupar com o coletivo. Então essas acusações elas são bem características de um certo viés ideológico na nossa sociedade. E de ser submisso às corporações médicas. Esse é um artigo até que saiu na página do Cefam. Mesmo eu já repeti críticas ao modelo biomédico flexneriano, sem pensar direito no que fazia e com que bases eu anunciara tais acusações. Eu dou uma dica da minha base, ouvi dizer que. Eu ouvia dizer e repetia, que nem um papagaio. Então eu já falei, o modelo flexneriano, eu não sabia o que estava falando besteira. Porém, fiz o que todos devemos fazer quando em nossas vidas começamos a levar as coisas a sério. Fui às fontes originais. Então, se eu quero falar bem ou mal do Abraham Flexner, o que eu tenho que fazer? Ou não dele, pelo menos a proposta. Quem sou eu para falar bem ou mal dele como pessoa? Mas deveria ir aonde? No livro que ele publicou, no relatório que ele publicou. Então, lendo o relatório Flexner e o excelente artigo de Naumar de Almeida Filho, publicado nos Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, volume 26, dezembro de 2010, intitulado Reconhecer Flexner, inquérito sobre produção de mitos na educação médica no Brasil contemporâneo. Então, o título já é bem cruel, Fabricação de mitos. Eu constatei a enorme injustiça feita ao pedagogo norte-americano. Então, no ambiente de escolas médicas em enorme quantidade, eram, aliás, 457 escolas antes. 457 escolas médicas nos Estados Unidos. E 31 depois do relatório, depois que começou a ser aplicado. Então, essas escolas elas eram isoladas dos demais cursos, sem critério algum de funcionamento. Flexner foi aquela pessoa que falou de quê? De integração entre cursos, integrar o curso de medicina dentro do ambiente universitário. Eles funcionavam à parte, como pequenos guetos ou feudos. Ele foi uma das primeiras pessoas a falar de medicina preventiva.
Então ele é acusado de ser contra a visão coletiva do indivíduo. Não, ele foi um dos que preconizou o ensino da medicina preventiva. Olha como é que o discurso na academia brasileira é tão longe da realidade dos fatos. O modelo de ensino, né? Muitas vezes, o Flexner é aquele modelo cientificista do ensina, repete, das grandes palestras. Não, ele foi, o modelo de ensino dele é tido como um precursor da aprendizagem baseada em problemas. Só para ter uma ideia da incoerência. Ele foi um dos precursores da proposta do autodidatismo entre os médicos, da lifelong learning, aprendizagem contínua ao longo da vida, né? Então, aquela aprendizagem contínua que o Programa de Educação Médica Continuada do Conselho Federal de Medicina, isso já estava previsto no Abraham Flexner. E o estudo das humanidades antes e durante o curso de medicina, com o intuito de obter experiência cultural variada e ampla. Então, essa pessoa que é tratada como monstro do modelo biomecânico, na verdade já preconizava o que hoje em dia a gente já tem de mais avançado em termos de pedagogia médica. Além disso, enfatizou realmente a qualidade científica dos currículos. Isso ele fez mesmo, ele fez questão de que as universidades de medicina, além de tratar do ensino médico nas palestras, tratasse também dentro de laboratórios e colocasse o aluno praticando junto com o paciente. Antigamente tinha escolas médicas que você tinha 16 semanas de palestra, uma atrás da outra, o primeiro ciclo, e outro ciclo de 16 semanas de palestra, uma atrás da outra, te dava o certificado, acabou, médico. Você não tinha um internato, não tinha nada disso. Eu tô que tinha mais de 450 escolas, e essas escolas juntavam 8, 10 médicos querendo faturar alto, abriam o curso, certificavam, acabou o problema, entendeu? Morreu o Genésio, é isso aí, está formado médico, 32 semanas de aula, né? Não, ele colocou uma duração mínima, ele colocou um currículo científico, as áreas básicas da ciência biomédica. Junto com isso, ele questionou e colocou a necessidade da medicina preventiva, colocou a necessidade do ensino de humanidades, o pré-requisito para a entrada no curso de medicina. O Abraham Flexner, ele solicita o quê? Que as pessoas façam o college, se eu não me engano. Então tinha que fazer artes liberais, tinha que fazer física, tinha que fazer química, tinha que fazer biologia. Antes a coisa não era muito controlada. Muitas vezes o currículo era carregado de retórica barata e empirismo inadequado. Então ele coloca um critério. Fala aí. Será que é possível fazer uma revolução como esse cara fez na Academia Médica Brasileira hoje? Na verdade, pessoas propõem coisas que dizem ser revolucionárias, mas quando você vai ver no relatório do Abraham Flexner, é muito parecido com o que ele já propôs muito tempo atrás nos Estados Unidos. E se é possível fazer uma revolução, de certa forma, as diretrizes curriculares, elas contemplam muitos aspectos já contemplados pela visão do Abraham Flexner. Esse movimento de educação médica, ele já anda em paralelo ou próximo daquelas propostas antigas, né? Agora, com as novas diretrizes, é claro que aquilo tomou um viés assim, muito social, talvez pouco científico. Isso pode abrir margem a uma perda da cientificidade. Não dizendo que isso tem que prevalecer sobre o lado humanístico, não, mas tem que ter um equilíbrio saudável para a pessoa aprender coisas boas e úteis de fato, né? Constatei por fim que fiz injustiça a um grande educador não médico que muito ofereceu à medicina do mundo inteiro. Flexner foi um visionário de fato. Pena que no Brasil falamos tão bem de maus professores como Paulo Freire e difamamos tantos excelentes, isso quando simplesmente não nos esquecemos, como é o caso do Roven Forstein, que é um israelense, né? Então no Brasil é isso, a gente fala mal de quem faz coisa boa, sem conhecer o que o sujeito fala bem de quem não faz nada e muitas vezes até esquece quem fez alguma coisa boa, né? E isso deriva em parte de um costume muito típico do brasileiro, que é o seguinte: eu não li, não sei, não gostei e falo mal, entendeu?
E o brasileiro faz isso mesmo. Eu estava até vendo no Facebook, numa publicação da Vida Editorial, né, anunciando lá a morte da medicina, né? Aí teve um sujeito que fez um comentário que eu achei muito interessante, né? Não gostei. Na 4ª página eu vi que o autor não tinha fundamentação científica nenhuma, porque é um livro religioso. Aí eu achei fantástico aquilo, né? O sujeito nunca leu nenhum trabalho meu, aparentemente. Aí ele começou a ler um livro, na 4ª página já fez o diagnóstico, né? Fantástico. Não tem fundamentação científica nenhuma, né? E é um livro religioso, né? Eu achei aquilo fenomenal. Aí depois veio um outro lá respondendo, né? Aí o outro, como é que falou? Mentiroso imbecil, né? Foi a resposta que o outro sujeito deu. Primeiro que o livro começa na página 7, aí já ficou esquisita a conversa, né? Aí depois tem um bate-bocazinho lá. Mas eu achei muito interessante. Quando a gente vê que a gente está nos últimos lugares de qualidade educacional no mundo, né? Não é nem na América do Sul, é no mundo, né? O segundo tema nosso é cosmovisão e metafísica médica. Agora eu vou pegar no pé de vocês com um tema mais complexo. Já que a gente falou um pouquinho de metafísica na aula passada, né, essa aula é baseada no primeiro capítulo do livro Introdução à Filosofia da Medicina, do James Marcum. James Marcum foi aquele professor lá da Baylor que me fez o convite. Foi interessante porque quando eu li o livro dele, eu li o livro e falava assim, poxa, esse era um sujeito que eu queria ter aula com ele, eu queria conversar com ele um dia. Mas eu pensei, eu não vou conversar com um sujeito nunca, né? Ele mora lá nos Estados Unidos, eu nem tinha plano de estudar, assim, fazer o seminário de filosofia ainda, né? E aí de repente ele mandou um convite, não, vem cá, dar uma palestra aqui. Eu falei, que beleza, né? Ainda ganhei um convite para ir lá conhecer, né, o professor James Marcum. Então vamos lá, vou aprender um pouquinho com ele. Quando a gente fala de cosmovisão médica, cosmovisão é uma forma de enxergar o mundo, tá? A gente já até falou sobre isso. A cosmovisão civilizacional, conforme eu colocaria aqui, seria uma forma geral. Você tem uma cosmovisão cristã, você tem uma cosmovisão naturalista, você tem uma cosmovisão naturalista, cientificista, evolucionista, você tem uma cosmovisão hedonista, nihilista. Então essas são cosmovisões abrangentes e gerais, né? Dentro dessas cosmovisões, algumas são mais ou menos compatíveis com a medicina como temos hoje em dia, e a medicina ela tem uma cosmovisão específica, que depende dessa cosmovisão civilizacional. Fala. Cosmovisão seria praticamente a mesma coisa que ideologia, então? Ideologia não. Ideologia é muito mais restrito. A cosmovisão ela vai até os fundamentos da sua visão de mundo. A ideologia normalmente ela recorta a realidade pequenininha e ela intencionalmente não trata dos seus pressupostos. Ela é um discurso todo coerente, bonitinho, só que ele não é um discurso que vai até as últimas consequências. Ele é um discurso mais fácil, é como se fosse uma marmitinha do banquete da cosmovisão, vamos dizer assim. A ideologia ela é mais simplista, simplificada. O discurso ideológico ele é mais bobinho, vamos dizer assim. A cosmovisão não, aí você está indo na raiz da crença mais profunda daquele sujeito. Então, normalmente, várias ideologias parecidas têm uma cosmovisão que é a mesma. Uma cosmovisão ela pode se multiplicar em muitas ideologias, por exemplo. Tá? Você tem uma cosmovisão cristã que às vezes se multiplica em diferentes visões de mundo, mas tem um núcleo central que é o mesmo. Né? A visão nihilista é aquela que não acredita que há um sentido no mundo. Nada tem sentido. Não existe razão para viver. O mundo vai acabar numa implosão gélida, toda a vida vai deixar de existir e você não tem razão para existir. Essa é uma visão nihilista, né? Não há razão para você ter feito essa pergunta para mim, nem para eu responder. Nós simplesmente fazemos coisas ao esmo, ao acaso e nada tem razão de ser. Totalmente nihilista, né? Aí você pergunta, logo se mata, né? Porque depois disso, nihilista verdadeiro é um bicho que não deve existir. Ou ele fica louco, fala besteira, não fala. O nihilismo já não é nada com nada,
ou ele se mata. Então é difícil. Quem fala que é nihilista normalmente tem uma outra cosmovisão por trás, que ampara o sujeito. Aí você tem que descascar, fazer uma análisezinha, você descobre qual que é a cosmovisão coerente dele, né? Posições metafísicas. Algumas posições, quando a gente fala de metafísica, que podem ser assumidas na medicina. Você tem o monismo. O monismo, ele prega que a realidade toda é um aspecto só. Por exemplo, o materialismo. Tudo é matéria, não existe espírito, tudo é matéria. Você tem o idealismo. Não, tudo está no plano das ideias. Você não tem acesso a nenhuma matéria, você só vê as ideias, isso tudo é um sonho, ou nós trabalhamos só no espírito, não tem matéria, tudo é espírito, parece que é matéria, mas não é. E uma terceira instância comum fala que não é nem matéria nem espírito, é uma outra substância que a gente não entende o que é, e a gente divide sem saber, por não saber classificar direito. Essas seriam as visões monistas. Você tem também as visões dualistas, como corpo e mente, que aí tem o René Descartes, uma figurinha do René Descartes. Então você tem um corpo, você tem uma mente que habita o corpo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem a res extensa, que seria aquilo que você mede, que você tem acesso intelectual àquilo, e você tem aquela coisa que você não tem como medir, que você não tem acesso. Então ele gera uma divisão no mundo entre corpo e mente. Essa divisão pode ser também entre matéria e forma, uma divisão mais do tipo aristotélico, né? Você tem a matéria e você tem uma forma, e você não consegue desagregar as duas andam em conjunto, tá? Quem de vocês já viu matéria pura? É impossível até pensar numa matéria pura, mas tudo tem matéria. Ou energia, uma outra forma de dualismo, pode chamar matéria de energia. Então você tem um corpo físico, onde a medicina atua. Mas ao mesmo tempo você tem uma forma do corpo, você tem um comportamento, você tem um sentimento ali por trás. Você não consegue imaginar o corpo físico sem uma forma, né? E ao mesmo tempo naquele corpo você tem informação, você tem experiências, você tem memórias, você tem valores culturais, você tem história, pensamentos, sentimentos. Será que você consegue reduzir tudo aquilo à atividade neuronal cerebral, elétrica? Ou será que há algum elemento que transcende a atividade cerebral elétrica? Entendeu? Se você acha que tudo é atividade cerebral elétrica, de certa forma, você pode até reduzir tudo ao materialismo. Mas mesmo assim você ainda fica num certo dualismo, que o quê? Existe uma informação que tem uma tradução elétrica, mas aquela tradução elétrica não tem como explicar totalmente a informação. Só ver a eletricidade por si só não vai gerar uma informação, tem que ter alguma decodificação lá. Então se você já começa a admitir isso, você cai no dualismo de novo. Tem uma matéria e tem algo que vai além da matéria. A visão médica, de regra, ela funciona melhor com o dualismo. Quando a gente fala do modelo biomédico, e aí vem aquela conversa anterior da educação médica, a gente meio que tende a utilizar o modelo biomédico como uma tentativa de reduzir tudo ao materialismo. Fala. Aquela ideia de que, eu sei que nem todo mundo acredita ou aceita de que existe a matéria, que a matéria é feita de átomos, mas que dentro do átomo não tem nada. Tem um espaço, ou tem a energia só. Tem muito espaço e subpartículas, Exato. Partículas subatômicas. Tem aquelas pessoas que acreditam e que levam em consideração que a matéria não é matéria. A matéria é feita de átomos, dentro dos átomos tem muito mais espaço do que matéria. Então a matéria não é matéria. Sabe? A matéria não é sólida, na forma como a gente imagina normalmente. Aí entraria em qual daqueles pensamentos? Não, você vê que a própria coisa, o que acontece? A física quântica ela é fantástica. Ela foi comprovada muitas vezes que ela é verdadeira. Só que ninguém consegue entender ela. Esse é um problema. Nem quem descobriu sabe exatamente o que quer dizer aquilo, entendeu? Então há um elemento de incerteza
e há um elemento ali que transcende a matéria na imagem popular que se tem do materialismo, como alguma coisa sólida, uma visão de Demócrito, né, que são aquelas partículas sólidas, ou de Epicuro, que se conectam, desconectam aleatoriamente, que realmente nos leva para uma visão talvez um pouco mais dualista. É difícil você querer encaixar tudo numa visão monista quando você se depara com essa realidade. Qual é essa realidade? Que a matéria em si ela é cheia de espaço, é cheia de energia e ela é cheia de potencialidade. As coisas surgem e tomam certos comportamentos que são difíceis até de você prever. Porque, assim, o do dualismo é quase que óbvio que assim, não é completamente materialista, porque a gente tem o espaço, não é só a matéria. Mas aí, a minha dúvida é assim, eu consideraria mente e corpo, ou eu consideraria, por exemplo, a mesa como uma matéria ou como uma energia, entendeu? Não, assim, a mesa, ela, se a gente voltar no slide, ela tem matéria e essa matéria pode ser chamada de energia, está no dualismo embaixo. Mas além disso, voltar aqui, então ela tem matéria ou energia e informação. Ela tem uma forma. Não existe a energia dissipada no espaço-tempo. Não, ela adquire formas. Ela pode ter forma de uma garrafa, ela pode ter forma de uma mesa, de uma pessoa, né? Então, assim, essa matéria versus forma, você nunca viu na sua vida uma forma pura e você também nunca viu uma matéria pura. Você só vê os dois, né? É igual aquela história, não, isso aqui não é uma mesa, isso aqui é um agregado de átomos, parece que é uma mesa. Você poderia falar, não, isso aqui não é um agregado de átomos, isso é uma mesa, isso parece um agregado de átomos só. Não, você está falando de coisas em perspectivas e planos diferentes, mas uma coisa não nega a outra. Isso é uma mesa, é um agregado de átomos, é um componente energético, é uma coisa delimitada no espaço-tempo, é uma coisa que tem informação e é tudo isso ao mesmo tempo, né? Em ato ela é uma coisa, em potência ela pode virar outra. Isso tudo está junto ali, né? A coisa ela ultrapassa a nossa capacidade de percepção, mas isso não desmente que nós a percebamos. Mas e se chega um maluco qualquer e diz, tá bom, isso daí tem formato de uma mesa, mas isso com matéria é repolho. Repolho? Não, vamos falar madeira. Pode Não, tá, repolho, está chamando madeira de repolho, ok. Está chamando pelo nome errado, socialmente aceito, tá? Mas uma mesa de madeira, isso é madeira, sim, ele está me dando. Aí o que acontece? Lá 2.400 anos atrás, no período, né, em que poucos filósofos do Brasil, né, gostam de estudar, que é a filosofia clássica, as pessoas falavam da causa das coisas, do arquê, o princípio, né, o arquétipo, né? Ou quando falavam do arquê, assim, a causa de tudo é o fogo, a causa de tudo é a água. Eles estavam querendo achar causas para as coisas, eles queriam saber por que as coisas eram daquele jeito, o que tinha gerado elas. Quando Aristóteles vê aquela confusão, ele fala, não, gente, vamos organizar a conversa. As coisas têm 4 causas. A primeira causa é a causa material, a gente está falando de que matéria que ela é composta. A outra causa de um determinado elemento é a causa formal, estou falando da forma dela. A outra causa é a causa eficaz, quem fez aquilo? Eu estou falando de quem construiu a mesa. E a última causa é a causa eficiente. A causa essencial ou final. Aquela mesa foi feita para quê? Então, quando eu estou falando que a mesa ela tem uma forma, e a pessoa vem e fala que a mesa é de madeira, ou é um agregado de peças de madeira, a pessoa não entendeu o que eu estou querendo falar. Ela está me dando a causa material enquanto eu estou falando da causa formal. Então, essa pegadinha ela foi resolvida 2.400 anos atrás, por Aristóteles. Agora, realmente, hoje em dia, as pessoas vêm e ensinam às vezes isso como correto, esse tipo de questionamento, para tentar fazer uma pegadinha relativista, né? Que é isso que as pessoas fazem, né? Isso é só um agregado de madeira, não, você chama de mesa, mas não é uma mesa. Então, ela realmente está confundindo as coisas. A pessoa ela tem que, talvez assim, se o professor ensina isso, dá vontade de sair correndo de medo, né? Que aí o sujeito dá vontade, assim, se você ficar perto, você até emburrece, né? O professor vai ensinando umas coisas que Deus que me livre,
né? E está cheio por aí de professor na universidade que fica brincando de relativismo e ceticismo, né? Tem o ceticismo que é saudável, tem um que emburrece. A gente tem que tomar cuidado para ficar no ceticismo saudável, não para ir para aquele que emburrece. Porque esse professor, para querer entrar na filosofia, ele tem que entender que tem patamares de conhecimento. Então, para começar a falar de filosofia, você tem que entender quem foi Aristóteles, quem foi Sócrates, quem foi Platão, e entender que algumas coisas que Aristóteles falou 2.400 anos atrás ainda são válidas. Por exemplo, confundir causa material com causa formal é um erro primário. É um erro assim, é coisa de ensino fundamental para o médio. Vamos brincar do que é construída a árvore. Não, a árvore é a natureza que construiu. A árvore em ato é uma planta. Em potência ela pode virar uma fruta, né? Gera uma fruta, vira uma semente, a semente em ato é uma semente, em potência ela vira outra árvore. A árvore é feita de quê? De madeira. Por que a árvore está ali? Porque alguém plantou. A árvore pode virar o quê? Virar uma casinha. Isso a gente ensina para crianças, normalmente deveria ser ensinado. No Brasil, hoje em dia, eles querem ensinar para criança que menino pode usar calcinha, né? Essas coisas assim. Ao invés de tentar ensinar sexo e sexologia para crianças, as pessoas deveriam estar ensinando essas coisas muito básicas da filosofia clássica, por exemplo, que simplesmente dão um fundamento até para a gramática. Para você falar de gramática, você vai falar de substantivo, adjetivo, advérbio, e a raiz disso tudo está onde? Na metafísica aristotélica, nas categorias, tempo, espaço, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão. Então, ação é o quê? É o verbo. Paixão é o verbo na voz passiva, né? Categorias, quando você vai para uma qualidade, você está adjetivando o substantivo. Quem é o substantivo? É a substância, a primeira categoria. As outras 9 são adjetivações, advérbios. Então veja bem, a metafísica, ela está subentendida em tudo que vocês falam. E para você questionar a metafísica aristotélica, você usa uma linguagem que usa a metafísica aristotélica e não percebe muitas vezes. Então, quando alguém vem numa universidade e quer passar para vocês que, não, você não pode achar que isso tem uma forma, porque, né, tem a componente e a madeira, a pessoa realmente está deixando de tomar consciência de 2.400 anos de história. Então, me preocupa, porque eu sei que isso é verdade e as pessoas realmente tentam ensinar isso para as crianças. Então, elas estão emburrecendo as crianças, estão ensinando as crianças a se tornarem, na concepção verdadeira da palavra, idiotas, né? Idiós, o mesmo, não sai do mesmo, né? Não vê o que está lá além daquele mundinho fechado, não consegue entender o próximo, não consegue entender o que falavam no passado, quanto mais dirá o que se fala hoje em dia, né? Então é uma imbecilização mesmo da nossa civilização. A falta de conhecimento básico de metafísica e de gramática, porque estudar gramática é estudar metafísica, né? Tanto que no trivium antigo você começava por onde? Gramática. O que eles estavam te ensinando? Metafísica, né? Então, assim, depois da metafísica, da gramática, lógica, dialética, depois disso, retórica. E gramática você acabava estudando o quê? A poética, porque você lia livros, relatos, histórias. No Ocidente você lia a escritura, no Oriente você tem outros livros lá, né, as mitologias hindus e por aí vai. Então, quando você não formou poética, retórica, dialética e lógica, você tem alguém realmente deformado. A pessoa não está apta a ser um cidadão. Fala-se muito em transformar as pessoas em cidadãos, só que eles não falam como é que isso acontece. E aí, quando vão tentar ensinar, ainda ensina a desacontecer a formação do cidadão. A pessoa perde os parâmetros de referência, né? Consegui me explicar? Então é isso. Uma pessoa algumas pessoas da área de humana já me vieram questionar com esse tipo de coisa. Mas essa cadeira, e se ela for um nabo disfarçado de cadeira? Assim, se for um nabo, olha só, por isso que eu falo, né? O pessoal está com falta do que fazer na vida, né?
dá uma inchada assim que, nossa, vai ser uma maravilha, né? Só vai se tornar útil à sociedade. Né? Ao invés da pessoa ficar achando que a cadeira é um nabo disfarçado de cadeira, ela vai capinar, ela vai limpar o terreno, né? Vai tirar um monte de escorpião, aranha que pode picar uma criança que vai no terreno baldio, ela vai fazer um bem para a sociedade. Não dá uma inchada e manda capinar, que é maravilhoso isso, gente. Vai ser útil à sociedade, efetivamente vai ser útil. Esse Tá? nível não precisa nem de inchada, não. Vai comer. Não, e com base, olha só como é que é contraditório. Com base em que a pessoa questiona o que ela está vendo? Para falar que aquilo é um nabo, então ela tem algum acesso ao que um nabo é de verdade. E para falar que aquilo pode não ser uma mesa, ela tem que ter o referencial do que uma mesa seria, para questionar a existência da mesa. É igual aquela história, o bem não existe. Baseado em que você fala isso? Com que base que você nega a existência do bem? As pessoas fazem coisas ruins. Opa, nós já dançou. Você está chamando uma coisa de ruim é porque o bem existe, para ter parâmetro. Para você falar que uma coisa não existe, pelo menos o conceito dela existe. E realmente ninguém está falando que você vai ver o Senhor bem passeando por aí. Você está falando de uma coisa que é um referencial, que tudo toma parte naquilo. Mas você não vê ele passeando por aí. Bem, é o bem. Para você tentar negar a existência do bem, você já está tomando ele como referencial. Então é uma conversa muito louca, entendeu? Então realmente assim, não percam tempo com essa conversa maluca. Se vocês querem aprender filosofia, olha, abre um livro de Platão, abre um livro de Aristóteles e lê e faz o dever de casa que muito professor de filosofia não fez. E está aí emburrecendo uma geração de pessoas, né, estragando a universidade brasileira, detonando a cabeça e o futuro do nosso país. E são lá doutores, professores, cheios de títulos e não falam coisa com coisa, né? Eu me preocupo. Né? Mas o Hélio não fez filosofia, quem é ele para falar disso? Bem, eu sou uma pessoa que tem acesso à realidade tão bem quanto eles, só que pelo menos eu quero enxergar a realidade. Eles se negam a enxergar a realidade e acham que isso é chique, é bonito, é complexo. Não tem nada a ver, né? Modelo biomédico. O modelo biomédico ele é acusado de fazer um reducionismo materialista. Tudo é matéria. A sua emoção é um conjunto de hormônios disparados que geram reações elétricas e você entende aquelas reações elétricas como emoção. Veja bem, emoções e reações elétricas cerebrais andam lado a lado? Claro que andam. Agora, você falar que uma coisa se reduz a outra não é ciência. Isso é ideologia. Então aí nós estamos de frente por uma afirmação filosófica. Vocês entenderam a diferença? E por que você não pode dizer então que é a emoção que dispara o hormônio? E por que você não pode dizer que o hormônio às vezes dispara mais a emoção, ou que a emoção às vezes dispara mais o hormônio? Porque não há, na verdade acontece isso. Tem depressão que a pessoa não passou por dificuldade nenhuma na vida, ela abre um quadro de depressão. Tem depressão que ela tem uma religião, ela tem um sentido existencial maravilhoso na vida dela, ela sabe o que ela quer da vida, ela abre um quadro orgânico de depressão. Tem um desequilíbrio hormonal nela, na verdade de neurotransmissores, e ela fica com depressão. É uma pessoa que tem qualidade de vida, tem objetivo da vida dela, tem família, tem gente que ajuda ela, e ela está com depressão. E você tem que tratar biomedicamente falando como se fosse um aparelhinho quebrado, vamos dizer assim. Você vai reconstruir. Isso não nega a eficácia de uma psicoterapia, não nega a eficácia de um aconselhamento, né, de um psicólogo, né, bem intencionado vir e ajudar essa pessoa. Ao mesmo tempo, tem aqueles quadros depressivos de pessoas que perdem uma pessoa querida, abrem um quadro de depressão e morrem logo depois disso. Veja bem, o que sumiu não foi um neurotransmissor do cérebro primeiro, o que sumiu foi uma pessoa que ela amava. Isso vai gerar uma modificação na neurotransmissão cerebral? Vai, mas veja bem, é um evento histórico. Então as coisas aí já começam a se misturar também. Então assim, você tentar fazer um reducionismo materialista na medicina, você não vai conseguir explicar muitas coisas, e você vai deixar
de intervir de forma coerente em muitas esferas da vida da pessoa. Por quê? Você pode até se chamar materialista, mas na prática, você vai querer dar um conselho, vai recomendar a pessoa evitar estresse, mas peraí, você está sendo materialista mesmo? Ou você está agindo de uma forma mais compatível com uma visão dualista da existência? Você está sendo mais dualista, né? É claro que o modelo biomédico mais materialista, ele foi fomentado e avançou muito por causa do avanço tecnológico e da ciência como um todo. E realmente, nossa, foi uma maravilha. Você pega algumas descobertas, boa parte delas foi feita ao acaso, tá bom? Mas teve descobertas científicas maravilhosas. E é claro que isso deu força para essa visão, mas mesmo assim não conseguiu explicar tudo. E é claro que o modelo biomédico ele facilita intervenções de que tipo? Terapêuticas, diretas, né? Quase que mecânicas mesmo, troca peça, né? Faltou neurotransmissor, aumenta o neurotransmissor, funciona efetivamente, né? É claro que isso não reduz, não dá para reduzir o ser humano todo a uma máquina, né? Mas então seria um modelo incompleto. É um modelo incompleto, ele não explica tudo. Ele funciona em muitas coisas, mas ele não explica o funcionamento de tudo. Ele é um modelo de capacidade de explicação muito limitada. Então ele acaba funcionando como um modelo reducionista. Ele pega uma realidade muito complexa e reduz ela a uma explicação única. Tudo é matéria. Não dá para explicar assim. Não de forma realmente íntegra, né? O modelo humanístico, como é chamado, você tem aí a percepção de que o dualismo é uma opção, ou o holismo, né? Você vê que partes formam um todo complexo. O pensamento complexo que está ligado a esse holismo ou esse dualismo, ele também prevê a multicausalidade. Tipo assim, uma doença não é causada por uma coisa só, ela tem múltipla causalidade. Em algumas pessoas uma determinada causalidade explica, em outras não. Então, assim, as coisas são complexas de fato. Elas têm múltiplas explicações, múltiplos caminhos pelos quais elas podem progredir, se desenvolver, ou serem curadas ou tratadas, né? E o modelo humanístico, ele acaba fomentando uma necessidade de relacionar-se mais com a pessoa. Então, fala-se muito em tratar o paciente como um todo, não como um aparelho com uma peça quebrada. Valoriza os aspectos psíquicos e você tem também nesse modelo uma análise das facetas objetivas e subjetivas da doença. É um modelo mais completo, tá? Mesmo que às vezes também não funcione tão bem em algumas áreas como o modelo biomédico. Há de convir que o modelo biomédico funciona muito. O naturalismo, que seria um aspecto do modelo biomédico, ele acaba reduzindo tudo à matéria, esse reducionismo. Então você tem um naturalismo metodológico. O que é isso? Não pode até existir o espírito, que seja a ideia ou a forma, né? Mas a gente só pode investigar aquilo que é material. Então esse seria um naturalismo metodológico. Então a gente só pode afirmar aquilo que a ciência atesta para a gente. E a ciência só testa aquilo que é material. É claro que não funciona assim, né? Isso é muito reducionista. E tem o naturalismo teorético, que você só pode acreditar que há matéria, não há como acreditar que há algo mais além da matéria. É aquele materialismo mais radical. Tem muita gente que subscreve isso. É claro que isso também não tem comprovação científica. Mas o que a ciência consegue comprovar que não é material? Como? O que a ciência comprova que não é material? Nada, ela não consegue trabalhar com isso. Ela realmente só consegue trabalhar com um recorte da realidade e ela trabalha em cima de dados mais empíricos. Então ela realmente, se você limitar ao seu discurso possível ao discurso científico, você fez um recorte naturalista metodológico. Mas aí a gente volta àquela frase do Mário Ferreira dos Santos, algo há. Isso não é uma afirmação científica. Então, assim, existem afirmações científicas e existem afirmações não científicas. E a própria metodologia da ciência, ela pressupõe afirmações de ordem lógica, que não é científica, a lógica é prévia à ciência,
A lógica não é explicada pela ciência, a lógica explica a ciência. Você não consegue você não consegue comprovar ou desabonar a lógica por meio da ciência. Se você corta a lógica, a ciência não existe. Virou papo de doido outra vez. Então, há coisas que são prévias à ciência e que superam até a ciência. Então, realmente não dá para reduzir tudo ao discurso científico. Ele é muito bom, ele funciona em muitas situações, mas ele é um recorte da realidade, né? E você tem aí também uma visão metafísica que seria o emergentismo. O que é isso? É um neologismo, uma tradução que eu fiz do livro lá, que seriam propriedades de alta ordem que emergem de baixa ordem. Você tem coisas simples que se aglutinam, e quando elas se aglutinam, elas superam as características individuais de sua simples somatória. Você tem dois gametas que, quando se juntam, viram um organismo complexo, que é muito mais do que simplesmente um gameta vezes dois. É uma coisa nova apareceu ali, muito mais complexa do que um simples gameta. Você tem um zigoto, um outro nível. Então, um zigoto não são simplesmente dois gametas, são dois gametas que se juntaram e dali emergiu algo muito mais complexo, tá? Então você tem essa escalada do menos complexo ao mais complexo, né? E da interação entre fatores menos complexos surge uma maior complexidade e surgem novos elementos, tá? Então seria uma visão que admite um certo emergentismo e que é compatível com o que a gente vê na medicina. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente fala de compromissos ontológicos. A gente tem certos compromissos assumidos com uma visão de mundo, sejam eles conscientes ou não. O fisicalismo, então, é aquilo, é o naturalismo. Tudo é natural, tudo é físico, tudo é material. Não há um espírito, não há uma ideia, não há uma forma, há só a matéria. E há uma ilusão de espírito, uma ilusão de forma, né? Toda pessoa nada mais é do que o seu próprio corpo. Isso também leva, de certa forma, a um certo tipo de ingenuidade existencial, né? E você acaba querendo tirar tudo por baixo, como se tudo fosse aqueles bloquinhos de matéria, e tudo que sugere a complexidade nada mais é do que um combinado aleatório de matéria. Isso é uma coisa mais antiga do que, né, como diria o pessoal, né, fazer o dois sentado, né? Isso aí é do tempo de Epicuro, Demócrito. Desde a antiguidade, antes da descoberta do átomo, já se falava que tudo eram átomos pequenininhos que se juntavam e se separavam. O nome átomo, na verdade, vem de a, que é negação, tomos, que é corte. Então, tem um bloquinho mínimo que você não consegue recortar ele, que é o bloquinho mínimo da matéria, e aí aquilo vai se juntando e vai formando as coisas. Então, Demócrito e Epicuro falavam isso muitos séculos atrás, né? Já o organicismo, ele se compromete com uma visão mais complexa, emergentista ou dualista, né, que entende o quê? Que você tem a multicausalidade, você tem a complexidade, a emergência de novidades quando você tem coisas simples se combinando, novas formas, e você tem então uma visão de cima para baixo. Você está julgando as coisas a partir do que elas resultam, lá do final da cadeia, não dos bloquinhos delas separados e destituídos de forma. Então você leva em conta a forma, você leva em conta a matéria, você leva em conta as múltiplas causalidades. E quando a gente fala de ciência, teoria da ciência, do naturalismo, da complexidade, da teoria do pensamento complexo, né, que é do Edgar Morin, a gente remete inevitavelmente a Thomas Kuhn, que eu já falei dele para vocês, que viveu de 1922 a 96, e ele foi quem falou da estrutura das revoluções científicas, né? Então ele falava, na verdade, que a ciência caminha de um certo jeito, aí você tem uma alteração na formulação metafísica daquela ciência, da cosmovisão, e aí a ciência toda muda de repente. Então, tudo é mecânico, tudo é matéria, as leis da matéria universais vão explicar o cosmos inteiro. A gente está no paradigma newtoniano, na visão metafísica de mundo de Isaac Newton.
de repente vem a física quântica. Opa, agora não, agora com a física quântica a gente já está pensando novamente em forma e matéria. A matéria, a gente nem sabe se a matéria existe uma energia que às vezes é onda, que às vezes é matéria, que às vezes não é, e que de um jeito, se você olha para ver o experimento, ela muda e está de outro jeito. Se você não olha, o experimento funciona diferente. Aí já tem uma interação do agente observador com o objeto, aí já virou doideira. Então isso é um paradigma novo que quebra aquela visão metafísica antiga, materialista, simplista, e já põe então um novo paradigma em que toda a ciência começa a mudar de linguagem. Mas é claro que a cultura pop, ela demora décadas ou séculos para alcançar isso, né? Então veja bem, o paradigma científico já mudou com a física quântica, e as pessoas ainda encaram o mundo daquela forma mecanicista, bobinha, né? Simplista, né? do Isaac Newton, que fez grandes descobertas na esfera macroscópica, mas quando você vai para a microscópica, se ele imaginasse o que seria aquilo, mudaria completamente talvez até a visão metafísica subjacente das teorias, né, que ele propôs. E na verdade Isaac Newton escreveu muito mais teologia e metafísica do que ciência. Tem até um livro que vai ser lançado, que na verdade quando você vai ver o que Isaac Newton gostava de escrever, ele gostava de escrever sobre alquimia, teologia e filosofia. E um pedacinho da obra dele é científica, eles esconderam o resto todo e divulgaram a científica, né? Então na verdade a teoria científica dele acaba sendo uma grande justificação da teoria filosófica que ele tinha lá por trás e não contava para ninguém. E aí nisso Thomas Kuhn ele está perfeito. Ele realmente descobriu que existe uma estrutura das revoluções científicas. Essas revoluções acontecem, e quando elas acontecem, toda uma visão de mundo cai e outra se levanta, né? E a medicina passou por isso. A gente está saindo de uma visão mecanicista e entrando numa visão complexa, que não nega o valor da mecanicista de jeito nenhum, tem valor, mas também entende que aquilo não explica tudo. A vida é muito mais complexa. O terceiro tema seria o problema da ausência de formação política entre médicos. Então tem um artigozinho breve, né? A medicina encontra-se acometida de um grave problema. Os médicos e demais profissionais da saúde carecem da formação política adequada. Formação política não é ser politiqueiro não, viu gente? É formação política mesmo. Dominar as ferramentas de interação com a sociedade, né, de exercício de autoridade. Isso gera a inevitável perda da eficácia de suas práticas em sociedade e o seu progressivo aviltamento diante da opinião pública. A gente, se soubesse lidar politicamente com a sociedade, a gente não chegaria tão baixo igual a gente chegou, né? Não estou falando que todos os médicos são perfeitos e que o único problema deles é isso, mas que isso é um problema, né? Então, com formação política, não digo conhecimentos de ciência política, mas sim conhecimentos teóricos e práticos de estratégia, ação política e exercício do poder, técnicas dominadas com maestria por revolucionários e agitadores da esquerda radical da Fabiana e quase nunca utilizadas para algo de bom, técnicas completamente desconhecidas pela enorme maioria dos médicos. Então, quem de vocês já ouviu falar de dissonância cognitiva? Quem já ouviu falar de pé na porta? Quem já ouviu falar de porta na cara? Quem já ouviu falar de tendência à conformidade com o grupo? Como um dado científico já comprovado, pesquisado e mais do que bem demonstrado. Talvez você ouviu porque você é macaco velho já, né? Você está aqui há muito tempo. Você fala isso, tem gente que estuda psicologia e nunca ouviu falar disso. Tem gente que estuda política e nunca ouviu falar disso, né? No Brasil não é prudente a ingenuidade diante dos lobos, como as sábias palavras das Escrituras advertem há milênios. Sejamos simples como os pombos, porém prudentes como a serpente. E como não ser prudente diante do revoltoso mar da política, que tantas vezes faz submergir nações? Quem dirá pobres médicos latino-americanos? Veja bem, até na linguagem bíblica, o mar era, quando se usa no Apocalipse o mar é aquele que um dia está calmo, um dia está com a tempestade, e o mar ele remete à política. Então, surgiu do mar tal monstro, né? Não, da política veio alguém cruel. Então essa linguagem é utilizada, por exemplo, no livro de Apocalipse.
A simbologia do mar é essa simbologia de algo traiçoeiro, alguma coisa que de repente muda, te pega e te destrói, te afoga, afunda a sua embarcação. Vai lá. O mundo da política parece que também pode ser pessoas, gente, até porque são as pessoas que envolvem o mundo da política. Sim, a política, inevitavelmente, ela é composta de ações humanas. Não tem uma política destituída de ações humanas. O material dela são atitudes e ações humanas. A simbologia é o mar. Porque o mar muda de repente, parece que está de um jeito, está de outro. Você confia no mar, ele vai e te derruba, te destrói. Então assim é a política, né? Na linguagem dos antigos, do mar surgiu uma besta e tinha... Isso está falando o quê? Na interpretação de muitas pessoas dessas linguagens utilizadas no passado, eles interpretavam que o que aquele apóstolo estava falando? Estava falando que do mar surgiu, quer dizer o quê? É um grande líder político que apareceu e que vai aparecer no futuro e que vai fazer tal coisa acontecer. Essa é a linguagem simbólica do mar, né? Quando é ligada à política. Então a política é isso aí, é uma coisa que brincou, ela está submergindo uma nação inteira, ela está destruindo um povo inteiro, ela está jogando uma população inteira na pobreza, então é uma coisa importante, né? E agora a gente paga o preço de não entender de política de fato no Brasil. Os médicos vão pagar caro, já estão pagando, né? Na verdade, toda a nossa formação médica pode estar comprometida. A gente não sabe ainda o que vai ser disso. Um sábio brasileiro, é o Percival Pugina que eu estou falando aqui, afirma que os ingênuos estão na cadeia alimentar dos mal intencionados. É naquele livro O Gavião e a Pomba, ou A Pomba e o Gavião, um livro muito interessante. E quando colocamos nessa cadeia alimentar os médicos, partindo do princípio de que boa parte deles atua beneficamente para o próximo e a perda da efetividade política e, portanto, da efetividade geral da medicina em sociedade, ocorre essa perda da efetividade geral da medicina em sociedade, né? Quando os médicos entram nessa equação e eles podem ser as pombas, isso não é algo a ser menosprezado, as consequências podem ser funestas. Tal deformação ou falta de formação política afeta não somente médicos e seus pacientes, cujo sofrimento pode deixar de encontrar conforto eficaz, mas também afeta as famílias daqueles que padecem de algum mal e, consequentemente, toda a sociedade, reféns que são da má política, né? Nos médicos, observa-se diariamente o esgotamento, o desestímulo profissional e o abandono da carreira. Hoje em dia, o que você mais vê é a obstetra largando de fazer parto. As pessoas não estão querendo mais fazer essas coisas. E é uma coisa belíssima, né? Trazer uma nova vida à luz, né? Tais consequências inevitavelmente atrapalharão os resultados da prática médica, aumentando os riscos à saúde, assim como, por exemplo, a má administração derivada de uma política inadequada faz ao deixar de fornecer ambientes próprios para o atendimento dos pacientes. Então, não tem jeito, tudo tem consequência. E, por fim, quem mais sofre é o paciente, o mais frágil elo da corrente, acometido pela doença e vulnerável à mercê de uma situação mal conduzida. Ao observar o quadro geral da formação humanística e política do médico no Brasil, algo totalmente ineficiente ou ausente, o cenário torna-se assustador. Milhões de vidas e carreiras profissionais são afetadas ou até mesmo destruídas. E diante desse cenário desanimador, quais são as medidas adotadas? As lideranças políticas e estratégicas dos médicos, sejam seus sindicatos, sejam os conselhos, tomam medidas politicamente muitas vezes fragmentadas e fadadas ao fracasso desde o início. Gente, quando gente do Conselho Federal ficou falando, olha, tivemos sucesso, modificamos a lei tal, que nós éramos contrários a ela. A lei está posta, eles modificaram uma lei, eles amenizaram uma coisa que era um problema. Não teve sucesso nenhum, isso é um fracasso, né? Isso cai dentro da teoria da tesoura do Stalin, que depois a gente pode falar sobre o que é isso. Além do mais, a ação política não identifica o cenário político com a adequada visão, ou se possui ciência da realidade, finge ineficácia e perplexidade diante dos movimentos políticos. Aí vem os políticos falando lá, nossa, conseguimos que o governo prometesse para a gente que eles iam aprovar tal lei para a gente, a lei do ato médico, agora a Dilma falou que vai fazer e vai acontecer. Gente, quem acredita em promessa de político, tá mal, hein?
Por favor, eu podia acreditar no Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Promessa de político está difícil. Então você não acredita em promessa, você não acredita em discurso político, você acredita em atos e dinheiro. Então, para onde que está indo o dinheiro? Quais são os atos efetivos que aconteceram? Qual a história pregressa do sujeito? Se você não estudou isso, é melhor nem falar nada, você não sabe o que está falando. Movimentos estes que tantas vezes colaboram para a destruição da saúde do brasileiro e para o aumento exponencial da corrupção e do assassinato moral de toda a classe médica no Brasil. Verdadeiro Judas espancado. A medida ideal é a atuação estratégica de fortes lideranças treinadas e capacitadas para o jogo político, orientadas por valores caros à prática médica e necessários à sociedade. E para que tal liderança exista, a forte necessidade de tornar a ação política consciente e eficaz, concretizada por pessoas de grande valor e forte disposição. Não adianta boa ferramenta política na mão de mau caráter. E é duro porque quem é bom caráter, normalmente não gosta muito de se dedicar à política. Ele vai ser um bom médico, vai estudar muita ciência, e ele talvez menospreze essas características. E normalmente quem vai ser atraído pela política, pela possibilidade de ganhar muito dinheiro, vai ser um medíocre, bandido, né, o sujeitinho mesquinho. Então você vê que realmente a política costuma atrair a categoria mais baixa de gente da população brasileira, enquanto que na verdade ela deveria idealmente congregar os grandes, né, intelectuais e pessoas de grande caráter da nossa nação. Então quando você tem um cachaceiro que nunca trabalhou direito na vida, se vangloriando de que ele é um analfabeto e que não gosta de lei, é preguiçoso, e ele ser um modelo de bom presidente do Brasil, você toma ciência do problema que a gente tem. Como tornar real tal consciência e tal exercício de poder benéfico? A solução aqui proposta é fornecer ferramentas analíticas para ler a sociedade de forma correta, enxergar intencionalidades, estratégias de aliados e oponentes e traçar planos de ação com competência rumo a ideais mais nobres. Então, assim, se esses grupos existissem, seria muito bom para o nosso país. De certa forma, eu tenho uma esperança que saiam alguns de vocês para essa área também. Áreas do conhecimento importantes para essa empreitada incluem filosofia, estratégia, comunicação, logística, história, relações internacionais, psicologia, medicina baseada em evidências, literatura, retórica, oratória e por aí vai. Tá? As fontes incluem incontáveis artigos, livros, depoimentos de grandes líderes e estrategistas. Nenhum conhecimento ou ideologia podem ser estranhos ao se deparar com a realidade, ainda mais com a realidade que envolve o humano de forma tão íntima como a saúde o faz. Aviso claramente que não me aproximo do tema como cientista político ou especialista em análise estratégica, mas simplesmente como um médico aplicado aos estudos e ansioso por ver tempos melhores para a cultura e para a política do Brasil. Fatores que deveriam ser fontes de amparo e segurança, mas que em nosso Brasil se tornaram mananciais de temor e revolta. Então isso aqui, gente, a gente vai discutir um pouquinho de filosofia política também. E o objetivo é que, isso parece Homem-Aranha, né? O poder traz responsabilidade. Não, isso é a coisa mais velha do mundo, tá? E de fato traz. Então, se vocês têm conhecimento, têm autoridade, têm reconhecimento da população como alguém que fala e pode ser, deve ser ouvido, a responsabilidade de vocês é muito grande. Vocês não podem se furtar ao estudo das humanidades, tá? Então, igual a gente estava falando quando tratou de educação médica. Lá nos Estados Unidos, há um conceito subjacente que para entrar no ensino superior você tem que fazer o trivium. Não em todas as escolas dos Estados Unidos, lá teve muita degradação também. Mas na Idade Média isso era o básico. O que era o trivium? Você vai saber gramática, filosofia, metafísica, simbólica, poesia, literatura. Tudo isso está dentro da poética, da gramática. Passou disso, você vai estudar lógica e dialética, pensamento científico, as ciências naturais, tá? Como você raciocina, como faz um encadeamento lógico. Passou disso, você vai aprender, depois de você saber falar como as coisas são e de você saber pensar como as coisas são, você vai aprender a falar com os outros sobre as coisas. Você vai aprender retórica.
Então aí entra política, entra oratória, comunicação, verbal e não verbal. Aí entra então o estudo da retórica. As pessoas, quando eu falo as pessoas, gente, eu não me excluo disso não, tá? Até hoje eu noto deficiências no meu uso da gramática e da linguística. Para você ter uma ideia, eu até recomendo para vocês a Suma Gramatical do Carlos Noguet, que é um livro de gramática que ele fez fantástico. Eu estou estudando gramática até hoje. Por quê? Minha formação ela foi muito fraca, né? Quando você pegava antigamente, o pessoal estudava latim, francês, português, matemática, calhamaço de coisa lá, ou às vezes até menos coisas, mas coisas mais certeiras do que hoje se estuda, e treinava muito repetição. Querendo ou não, isso ensina as pessoas, né? Algumas ferramentas antigas são boas e têm que ser usadas até hoje. E eu notei que realmente ninguém tinha me ensinado a me comunicar direito, ninguém tinha me ensinado realmente a escrever com qualidade, a fazer um discurso poético, retórico, oratória, ninguém me ensinou a falar. E aí a gente entra num tema que a gente aborda no segundo semestre do curso, Letícia deve lembrar, o Caio também, que é daquele livrozinho do Mortimer Adler, Como Falar, Como Ouvir. Veja bem, o que mais você treina numa escola? Escrever. É a coisa que você menos faz na vida. A segunda coisa que você mais treina na escola é ler. É a segunda coisa que você menos faz na sua vida. E o que você não treina de fato na escola direito? Como que você fala e como é que você escuta as pessoas. Qual a coisa que você mais faz na vida? Escuta. Qual a outra coisa que você mais faz na vida? Fala. Quem ensinou para vocês formas eficazes, úteis e adequadas de falar e de escutar alguém? Você estuda isso. Você estuda assim, você aprende na barrigada, né? Ah, meu pai fala assim, minha mãe fala assado, a professora... Eu não falo isso não, menino, né? Eu aprendi que isso eu não posso falar, né? Não posso falar palavrão, fazer sinal feio. Mas, gente, é muito mais complexo que isso. Quem vai estudar isso hoje em dia é quem faz programação neurolinguística, né? Que trabalha manipulação. Veja bem, quem vai para um estudo de programação neurolinguística querendo manipular o próximo é aquela pessoa que normalmente não devia ter acesso a esse tipo de conhecimento. E as pessoas bem intencionadas que não querem saber de manipular ninguém, só querem saber de fazer o bem, elas não se preocupam em estudar esse lado das humanidades, que é um lado extremamente pragmático e necessário. Então, assim, é estudar como fala, como escuta, é estudar gramática, é estudar filosofia. E sem isso, não vai para frente. Nem adianta começar, vai emperrar. Então, acho que não vai dar para nós entrarmos no último assunto. Próximo assunto, então, é formando um bom médico, o ensino das virtudes médicas. Então, a gente vai falar sobre o ensino da virtude médica. Boa noite.